diz o seu nome e a sua idade. Eu me chamo Pedro. Eu tenho 39 anos. Me diz, por favor, pro registro, de onde você vem. Venho do ano de 2062. E aí, galera do medo! Começando aqui mais um podcast. E hoje viemos falar sobre uma coisa que não é tão comum assim, né, Júnior? Sim, hoje a gente veio falar de uma audiosérie que vai estrear no Spotify. Uma série original Spotify. O Spotify comprou, né, várias séries aí em áudio e eles estão lançando em diversos países. Então eles estão traduzindo as séries para cada país e o Brasil tá recebendo essas séries em português BR. São séries em versão brasileira, com atores brasileiros. Já tivemos Sofia, com a direção da Mabel. E se você não conhece Sofia, procure no Spotify. É uma série muito interessante e vai ter segunda temporada, já tá confirmado. Sim, mas hoje a gente veio falar de Paciente 63, não é, Neto? Isso aí. E eu já vou aproveitar e pedir pra você que tá escutando esse podcast, curte aí o podcast onde você estiver ouvindo, né? Comente. Se você estiver no YouTube, comenta aí. Se você estiver no Spotify, que não dá pra comentar, vai lá no nosso Instagram, manda uma mensagem que a gente vai ler. @Trilha do Medo. E acessa o nosso site, trilhadomedo.com, a gente tá esperando você lá. Tem muitas notícias lá. Se você estiver procurando dica de filme, de série, de tudo, vai lá que vai ter. É isso aí, então vamos começar. Eu sou o Neto. E eu sou o Júnior, e você está na Trilha do Medo. Ficha de admissão. Número da ficha clínica, 63. Diagnóstico: psicose paranoide. Apresenta ideações e pensamentos delirantes. Seu delírio principal gira em torno da ideia de ter vindo do futuro. Doutora Elisa Amaral. Então, o que é Paciente 63, Júnior? Bom, a série tem as vozes de Mel Lisboa e Seu Jorge. Mel Lisboa é Elisa Amaral, uma psiquiatra que grava as sessões de um enigmático paciente. Seu Jorge dá a voz a esse paciente, registrado como Paciente 63, que diz ser um viajante do tempo. O que começa como sessões terapêuticas de rotina se transforma rapidamente em um relato que ameaça as fronteiras do possível e do real. Uma história que transita entre o futuro e o passado de dois personagens que podem ter nas mãos o futuro da humanidade. Então a gente já vê que é uma série de ficção científica, né? Com mistérios. Eu diria até um pouco pós-apocalíptica. Sim. A série vai estrear no dia 22 de julho no Spotify, é uma original Spotify. E o Spotify convidou a gente, né, Neto? Isso aí, a gente que já conferiu os primeiros 5 episódios. A gente não vai dar spoiler aqui, a gente só vai comentar o que a gente achou. E falar um pouquinho, né, como que é essa experiência de acompanhar uma série em áudio. A série é uma criação de Júlio Rojas e tem tradução, adaptação de roteiro e direção de voz de Gustavo Curlati. Tem 10 episódios, na faixa de 11 a 15 minutos cada episódio. Os 5 primeiros, pelo menos, tem essa faixa de tempo que a gente conferiu. Ela é bem curtinha, né? O tempo, assim, mas passa bem rápido. É um tempo que já te prende, assim, a atenção na história, porque ela é bem cheia de mistérios e tal, assim, logo de início. E eu gostei muito da voz do Seu Jorge, porque o Seu Jorge tem uma voz bem forte, né? Ele tem uma voz poderosa. Sim. E a Mel Lisboa também, ela tá muito bem, porque a voz dela, você consegue visualizar, sabe, a expressão deles, assim, ouvindo eles conversando. E eu gostei muito, eu achei muito curioso como começa a história, o rumo que vai tomando, assim. Eu só senti um pouco, assim, os 5 primeiros episódios não se desenvolve tanto a história. Ele faz umas observações de coisas interessantes no meio dos episódios. Trata de assuntos, assim, interessantes. Mas a história em si, eu senti que ela não se desenvolveu tanto
E como é a metade, né? Porque depois só tem mais 5 episódios, eu acredito que pode ser que fique um pouco corrido pros outros episódios. Eu não sei, eu acho que na verdade a história é mais sobre os personagens. É, né? E aí o mistério que a gente vê depois se desenvolvendo, né? Fica mais em segundo plano. Apesar de ser a base da história, ser o principal da história. Eu acho que o foco fica muito nos personagens nesses primeiros 5 episódios. Ele joga o mistério pra gente ficar intrigado e aí começa a desenvolver a relação dos personagens. Sim. Bom, vocês já sabem que se trata de viagem no tempo. Então é uma coisa um tanto complexa se você não prestar atenção em datas, e eles comentam muito de datas. A série é meio guiada pelas gravações da terapia, né, da doutora. Então todo episódio tem uma data assim, específica. E assim, uma série em áudio interessante de você consumir isso é que você pode ouvir em qualquer lugar, né? Deitado na sala, em qualquer de qualquer forma, mas é muito importante prestar atenção. Não dá pra ouvir essa história mexendo no celular, por exemplo. Eu parei tudo que eu tava fazendo e fiquei escutando, deixei minha imaginação fluir, fiquei imaginando os personagens conversando. Tudo que eles falavam aparecia na minha mente, né? E eu acho que esse é um ponto interessante de um áudio, porque é a sua imaginação criando as imagens. Sim. E eu gosto muito disso. Os sons, os efeitos sonoros. Por exemplo, a pessoa tá tomando um copo de água, aí tem um som da água, né, enchendo o copo. Isso é uma coisa muito legal em uma série de áudio, porque é isso, você que vai criando a imagem da série, da história na sua cabeça. E apesar da série ficar bem presa nesses 2 personagens em conversas, e não ter muita ação, né? A história, ela consegue se construir por si só no que eles vão conversando. A gente vai tendo, né, as criações, assim, e isso foi bem construído, porque não precisa de muito pra ter muita coisa, né? O que eu gostei mais é que a gente escuta as gravações da psiquiatra, né? Então a gente pode perder alguma coisa quando ela não tá gravando. Eu acho isso curioso. O desenrolar, como você falou, acontece muito fluido. E a história se desenvolve. Porque são as gravações. Então, ela na sessão com o paciente 63. Bom, até onde a gente ouviu é isso, né? Isso. Sem dar spoilers, é basicamente isso. E se você nunca ouviu uma série em áudio e você pode pensar, não vejo graça nisso. Experimente, porque você pode mudar sua opinião. E também, gente, não é um podcast. O que você está ouvindo aqui agora é um podcast. Sim. Uma série em áudio não é um podcast. É realmente uma série que você está quase que assistindo. Você só não tá vendo, você só tá ouvindo. É uma dramatização, né? Não é uma coisa real que a gente tá fazendo aqui, conversando. E é uma conversa, só que é uma conversa assim, como uma história. É uma conversa, só que tem um roteiro, eles seguem tudo como tá escrito lá. É você pegar uma série, tirar a imagem e ficar só ouvindo. É como, acho que a Mabel disse isso, a Mabel que dirigiu Sofia. É como se fosse o retorno das radionovelas. Radionovela, é uma regressão, né? Só que de um jeito muito diferente, porque você escuta quando você quiser, não precisa esperar passar no rádio e tal. E a gente tá vivendo isso hoje em dia. É meio que um retrocesso evoluído. Não sei se dá pra entender o que eu tô falando. É um modo antigo contemporâneo. Contemporâneo. E eu acho isso muito bom, porque a gente tem tantos meios de contar a história, né? Sim. Eu acredito que, assim, o Spotify, eles tiveram uma tacada muito boa, porque Netflix, né, Amazon, esse pessoal tá ganhando muita força e muito destaque no entretenimento. Com os seus originais. Com os originais. E o Spotify tá trazendo os originais do Spotify, né? Sim, o Spotify tá criando uma forma de atrair a galera que gosta de consumir histórias, de consumir entretenimento.
além da música, né? Porque podcast também é uma coisa que dá certo. Mas igual, eu não consumo. Eu tô criando um aqui, mas eu não consumo podcast. Porém, tem muita gente que gosta. Então, eu consumo podcast desde sempre. Desde quando surgiram os primeiros podcasts, eu tô lá consumindo. E é uma coisa que eu gosto muito, porque eu posso ficar trabalhando e escutando. E aí eu tô ali participando da conversa sem estar agindo na conversa, né? Eu só tô escutando e consumindo aquele conteúdo. E uma série em áudio, eu acho que também funciona dessa forma, né? Você pode ir fazendo outras coisas e escutando. Outras coisas que não exigem tanta sua atenção. Que não exige atenção, porque você precisa prestar atenção. Prestar atenção. Ainda mais essa história, Paciente 63... se você perde um detalhe ou outro, você perde um pouco da experiência. Se você não tá... Não, você pode se perder completamente na história se você não prestar muita atenção. Sim, E aí pode ser confuso, você pode achar chato. Por isso que é uma história, assim, que você precisa de dar atenção pra ela. Isso. Quando você for tomar banho, coloca lá uma audiosérie pra você escutar. Quando você estiver lavando louça, eu tenho que lavar a louça, né? Eu não sei você. Mas coloca lá... Não vai ouvir na aula, não. no trabalho, talvez no trabalho, se você tiver um trabalho mais calmo, que dê pra focar a sua atenção na série, aí você escuta. Mas essas coisas do dia a dia é muito bom pra passar o tempo. Dirigindo no carro, né? É muito bom também. Bom, fora esse ensinamento aí, vamos continuando. Mas então, Júnior, como a gente não ouviu tudo, porque ainda não lançou a série. Eu tô extremamente intrigado pra saber como vai terminar a série. Então, eu ia te perguntar isso. O que você achou até o episódio 5 que a gente ouviu? Você gostou? Eu gostei bastante. Eu, inclusive, fiquei com várias ideias, né? Isso é uma coisa chata de pessoa que cria, porque a gente fica com a ideia de querendo fazer coisa também. E produzir. Mas eu gostei bastante. Tá muito bem produzida. Tá, a qualidade tá muito boa. A qualidade do áudio perfeito. Spotify, né? Tem nem comentar, né? Eu gostei muito das vozes da Mel Lisboa, do Seu Jorge. Eu acho que eles estão muito bem nos papéis. Eles passam, né, aquela tensão do momento que você está escutando ali. A história é muito intrigante. Eu acho que tem muitos estudos e teorias que eles jogam nos episódios, na história, que me intrigam muito, porque são coisas que eu sou muito interessado. Eu sempre pesquiso esse tipo de coisa. E pra quem não conhece, a pessoa vai querer saber mais sobre. Pra quem não conhece, vai difundir, né, o conhecimento. Vamos estudar essas coisas, gente. É muito interessante. E tem até uma coisa que tem na história, eu não vou comentar porque é spoiler, mas é uma teoria que realmente existe e que é estudada em questão de viagem no tempo. Então a gente tem fundamentos científicos, ou seja, a pessoa que escreveu, o Júlio Rojas, ele tem um conhecimento, né, sobre o que ele tá jogando ali na história. Então eu acho que isso dá uma credibilidade pro roteirista e pra história que a gente tá escutando. A série não é brasileira, né? Não, já tem ela completa em espanhol no Spotify, inclusive. Essa é a versão brasileira que vai ser lançada dia 22 de julho. Versão brasileira em português pra gente escutar. PTBR. E você, Neto, o que você achou? Então, é aquilo que eu falei. Eu acho que nesses 5 episódios ficou bem preso nos personagens. Eu sei que é pra desenvolver, mas eu sinto que não precisava ter ficado 5 episódios, sabe, pra isso. Mas eu tô gostando, eu tô bem intrigado também, eu tô bem curioso pra saber que rumo que vai tomar, porque a gente já, nesses primeiros episódios, a gente já sabe qual é a ideia e qual é a missão final da história, né? Tipo, qual é o que precisa ser feito, o objetivo principal. Mas a gente não sabe como que isso vai se desenvolver, né? Eu gostei muito da trilha sonora. Trilha sonora tema da série me lembra muito Mandalorian. Eu ficava falando pro Júlio. Uma coisa futurista, né? E os efeitos, a produção tá impecável. É uma coisa, assim, que eu acho que deve ser muito interessante ouvir num fone de ouvido, assim, porque a gente tava ouvindo na TV, pra ser mais alto, né, pra gente escutar bem. E acompanhar junto. E então eu acho que deve ser muito bom
acompanhar no fone de ouvido, assim, os efeitos e tal. É experiência em áudio, então precisa ter um áudio melhorzinho. Sim. Precisa colocar no ouvido mesmo. Sim. E eu tô bem curioso. Dia 22 eu já vou, com certeza, ouvir todos os outros episódios. Porque é curtinho, é 11 minutos, 15 minutos, 14 minutos. Então Passa muito rápido. É um tempo de um filme. Uhum. Então você consegue ouvir tudo de uma vez. E eu tô bem curioso. Eu também, muito curioso. Com certeza vou escutar o resto, né? Óbvio. E espero que cheguem outras séries em áudio assim pra gente escutar. Eu gosto muito sim. de ficção científica, então eu vou consumir mais esse conteúdo. Uhum. Apesar de que eu gostei muito de Sofia também, que tem uma Sofia coisa... é muito legal. É uma coisa mais... tem a questão da ficção científica, mas eu acho que é mais dramática. Mais drama. uma dramédia. Uhum. Mas não tem muita comédia, não. Tem mais... É tensão, né? O finalzinho é bem tenso. Não, é verdade. É um suspense. É. Mas tem umas coisas engraçadas, porque as vozes, né, são engraçadas. A voz da... É porque tem a Mônica Iose, eu acho ela muito engraçada. Aí tinha algumas coisas que eu dava risada. Mas é tensa a série. Sim, é bem tensa. É um suspense com um toquezinho de ficção, mas nem chega mais a ser ficção, porque a gente tem esse tipo de tecnologia hoje. Eu acho que é moderno, né? É uma história moderna. Mas escutem Sofia, é muito interessante. Sim, mas não estamos aqui para falar de Sofia. Vamos falar de Paciente 63. Um enigmático paciente. Me diz o seu nome e a sua idade. Eu me chamo Pedro Reuter. Eu tenho 39 anos. Me diz, por favor, pro registro, de onde você vem. Venho do ano de 2062. 2062. Um viajante no tempo. Lasers. Conjunto de lasers. Uma máquina do tempo baseada num feixe de luz circulante. Uma psiquiatra dividida entre a realidade e o delírio. O que segura você? A realidade. Isso me segura. E uma missão no passado. Eu preciso convencê-la de que não faça uma coisa. Eu preciso evitar que ela pegue um avião. Para mudar o futuro da humanidade. No futuro, não temos nada. Bom, pessoal, basicamente é isso que dá pra falar de Paciente 63 sem dar muito spoiler, né? Porque a gente ainda não pode dar spoiler e também não quer estragar a experiência pra vocês. E a gente também nem acabou, então não faz sentido a gente dar spoiler agora. E se vocês escutam audioséries, coloca aí nos comentários pra gente saber que séries que vocês estão acompanhando, ouvindo, e também se vocês têm alguma indicação para um próximo podcast. Sim. E também queremos agradecer ao Spotify por ter disponibilizado pra gente os 5 primeiros episódios de Paciente 63. Pode mandar mais, tá? Quando vier Pode mais mandar aí. mais, adoro, gosto muito. E se você já ouviu, porque se você está ouvindo esse podcast depois que já lançou e você já ouviu o Paciente 63, comenta o que você achou, se você gostou ou não também. Sim, isso aí, fala com a gente a sua opinião. Bom, hoje foi isso. Isso aí. E é isso, gente. Manda aí esse podcast pro seu amigo, pra sua amiga, pro pessoal que gosta de podcast. O grupo da família. O grupo da família. Bota sua avó pra escutar, ela vai adorar a gente, com certeza. Dá a dica do nosso podcast aqui pra quem não conhece séries em áudio, porque aí aqui ela vai conhecer. Isso aí, a gente até já indicou Sofia, que é uma ótima audiosérie. Isso aí. Bom, é isso. Muito obrigado por escutar esse podcast até aqui. A gente espera que você tenha gostado. Curtir o podcast onde você estiver escutando. Segue a gente no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast. Por aí, gente. Tá tudo por aí. Aonde você estiver ouvindo. No YouTube, se inscreve no canal. Segue a gente nas redes sociais, Trilha do Medo. Só procurar Trilha do Medo que você vai achar a gente em todos os lugares. Não esquece de acessar trilhadomedo.com. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pode perguntar. O quê? Pergunta como é que acaba o mundo.